Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Boa tarde para você que nos escuta aí do outro lado. Aqui é Jéssica da 5+1 Ineditados, Conversas para Além do Livro. Hoje para falar dos 50 anos da subdivisão de projetos do CCSH, nosso Centro de Ciências Sociais e Humanas, porque as sociais e humanas são a nossa área contemplada durante o mês de outubro, aqui pela agenda, pelas atividades da editora da UFSM. Então, temos aqui as nossas convidadas, a professora Sheila Kukurek, que é a atual diretora lá do CCSH, e a Lene Iran, que é a nossa Lene, né? A partir de agora chamada Lene Soares, que está aqui representando o setor. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Vou começar com a professora Sheila, porque quem não nos escutou no ano passado está convidado a ouvir o programa de exato um ano atrás, que a professora Sheila fez uma rememoração, porque estava, na época, escrevendo o seu memorial. Então, eu acho que o programa acabou sendo também um veículo de memórias, né? Afetividades. Como é que foi, professora, de lá para cá? Como é que o CCSH está se estruturando? Afinal de contas, a gente ainda não tinha um ano de gestão nova, né? Que a gestão nova iniciou em fevereiro, né, de 22. E agora a gente já está quase chegando na metade da gestão, são 4 anos, né? Exatamente. Quase fechando 2 anos. Conta aí pra gente. Bem-vinda. Então, boa tarde a todas, a todos os ouvintes. Jéssica, obrigada pelo convite, né? Sempre bem oportuno para a gente poder dialogar sobre o CCSH. E obrigada, Lene, né, por estar aqui compartilhando comigo nesse momento de a gente falar um pouco mais do CCSH. E sim, estamos, né, praticamente na metade da nossa gestão. Eu e o professor Remedi, durante esses 2 anos, praticamente, né, ou pelo menos 1 ano e 8 meses de gestão, tivemos grandes desafios, entre os quais talvez o que nos envolveu, né, sobremaneira, foi o processo de reestruturação administrativa do nosso centro. E com certeza foi um marco do ponto de vista da transformação, da alteração de muitos processos, né, dentro do nosso centro. E passados os solavancos iniciais, que é natural do processo, né, nós justamente hoje vivemos um momento bastante interessante dentro do nosso centro, né, nas secretarias integradas, com uma fluidez, né, fluxos bastante definidos, bastante organizados, né, pelos servidores e servidoras. Então, certamente hoje é um momento assim que a gente olha, né, para trás e superou, né, muitas questões que eram necessárias para tal. E com isso, a gente começa a ver, digamos assim, os processos mais também mais harmonizados entre si, né? Porque acabava que cada setor tinha deliberações ou encaminhamentos distintos, né? Sobrepondo, inclusive, algumas rotinas. Então, hoje a gente tem uma otimização, né, do trabalho que é realizado de forma muito competente, como eu já mencionei, né, por servidores e servidoras. Com certeza isso tem uma repercussão também na vida dos docentes, né, dos acadêmicos, enfim, mas também vai se criando, né, se estabelecendo uma cultura. A gente sabe que a própria universidade está passando por um processo de reestruturação, de gerar zero papel, então muita coisa até acelerada no pós-pandemia, né, tornou, digamos assim, esses processos mais céleres, né, e mais transparentes do ponto de vista da própria sociedade. Então, hoje, por meio de editais, né, de informações, enfim, a sociedade como um todo pode estar acompanhando em tempo real o que o CCSH, o que a UFSM está fazendo, tanto do ponto de vista até dos seus investimentos, né, mas também em termos de número de estudantes matriculados, formandos. Isso, no meu ponto de vista, é um compromisso também que a gente tem com a sociedade de dar esta devolutiva, né? Então, acho que esses 2 anos, assim, eles têm essa marca muito forte, assim, dessa migração até mesmo, né, para o processo mais no campo informacional, vamos dizer assim, né, com as tecnologias de informação.
E, ademais, eu acho que a gente também enfrenta ainda, né, um desafio bastante importante, que é o retorno às aulas presenciais. Então, por mais que a gente já está na presencialidade desde 2022, né, nós atravessamos um período, assim, que, digamos assim, demorou um tanto para as pessoas assimilarem, né, esse retorno para salas de aula. E, nesse sentido, eu me refiro, né, até mesmo aos estudantes, que muitos acabaram abandonando, desistindo, né. Então, a gente percebeu também um trabalho bem forte da Prograde em termos da ocupação das vagas por meio de ingresso e reingresso, várias chamadas, enfim, né, porque nós tivemos, assim, um momento que eu diria difícil, até mesmo triste, né, porque a gente viu muitas pessoas, né, precisarem de alguma maneira abandonar o sonho, né, de ser universitário, uma universitária, e lá na frente um profissional com formação. Então, acho que a gente está agora entrando num momento, assim, de maior agregação, maior tranquilidade para poder falar, digamos assim, desse retorno à presencialidade, né? Então, hoje a gente vê de novo o CCCH florido, né, com as salas cheias, o pessoal circulando, né, aquela vida, né, que nós temos em especial nos 3 turnos, né, porque o CCCH tem essa marca de ter cursos, né, que são formações muito voltadas para quem trabalha, né? Exato, e com cursos, né, pela manhã, pela tarde, pela noite, então é muito vivo o nosso centro. E isso a gente conseguiu ver. Com certeza, junto a isso vem algumas dificuldades, né, tanto do ponto de vista, às vezes, da formação pedagógica, né, dos nossos professores para poder lidar com essa diversidade. Isso a gente também tem trabalhado a partir da nossa unidade de apoio pedagógico, né? A gente tem feito um trabalho de acompanhamento com as coordenações para poder facilitar, né, essas dificuldades muitas vezes apresentadas pelos estudantes nesse retorno. E isso tem sido também uma tônica bastante forte, assim, na nossa gestão, né? E acho que também a gente tem que falar de coisas boas, né? Assim, nós estamos abrindo o nosso mestrado em serviço social. Então, serviço social era uma das poucas áreas que a UFSM não tinha, né, curso. Se eu não estou equivocada, eram 3 áreas, né, da CAPES que não tinha ainda, né, pós-graduação. Então, a gente foi contemplado, né, o nosso centro vai estar implementando ao longo de 2024 o curso de mestrado, e isso é algo extremamente importante. Durante esse ano também a gente conseguiu alguns progressos em termos de internacionalização, de viagens de docentes, em representações, né? Então, isso também, nós temos, né, algumas áreas bem fortes nesse sentido, a área da filosofia, da história, comunicação social, e também na área do direito, né? Os professores fortemente se movimentando, se mobilizando para esse processo de internacionalização. Mas, enfim, acho que a gente veio aqui para falar, né, de um aniversário muito especial, que é, digamos assim, um aniversariante cinquentenário, né, mas com energia de uma jovem, de um jovem, enfim, né, e com muito a produzir. Então, eu vou passar a palavra, né, para a Lene, para ela falar um pouquinho da nossa subdivisão, então, de projetos, que já foi carinhosamente denominada GAIC, né? O nomezinho antigo, né? Agora já mudamos, somos subdivisão. Mas boa tarde, né? Primeiramente. Boa tarde, bem-vinda. Lene, nos conta, então, como é que essa história, até em certa medida, né? Isso que a professora Sheila veio trazendo, dessa readequação, essa reestruturação administrativa, que para muitos centros, e isso não é segredo, porque os próprios gestores vêm aqui e trazem, em alguns locais está sendo mais difícil, às vezes talvez até traumático, porque existem resistências. Então, e a gente comentava antes do programa, né? Agora o nome muda para subdivisão, não mais gabinete de projetos, como ainda é chamado em alguns locais, por causa de uma reestruturação concluída com sucesso. A vida após a reestruturação. Não é? Então, traz para a gente, dentro de um histórico, até como é que vocês passaram por isso. Né? Ali na subdivisão, a gente passou por
Uma mudança de nome, porque a nossa estrutura se manteve a mesma, né? A gente manteve, era eu que estava trabalhando na época, antes, e aí agora conseguimos mais uma colega, né, Prof. Sheila, para nos auxiliar ali nas demandas da subdivisão. Mas foi bem tranquilo, assim, não tivemos mudanças muito grandes, não precisamos fundir nenhuma estrutura, nem nada, então foi tranquilo, eu achei bem tranquilo para mim. E quando algum colega de alguma outra unidade me pergunta como está sendo, eu digo que fala a verdade, é maravilhoso, estou gostando e é maravilhoso. Que bom. Nos traz, então, como é que foi essa primazia, né, de um gabinete, porque a nossa universidade tem 60 anos. Então, nós temos aí um setor com 50 anos, que já se preocupava, então, com esse registro de projetos em um tempo, né, se recentemente estamos falando dessa digitalização, desses trâmites, que dizer de 50 anos atrás? É verdade. Vou trazer um pouquinho da nossa história, Isso. Né? Que em 73 foi o primeiro gabinete de projetos de toda a universidade. Na época, ele foi dirigido pelo Dr. Luiz Gonzaga Isaia, né? E ele foi que tomou a frente desse gabinete na época. Ele era chamado de GAPRO. Ele auxiliava em eventos que poderiam acontecer no CCSH, algumas atividades desenvolvidas, e ele foi devagarinho começando. Eram projetos especiais, assim, atividades especiais. Atividades que aconteciam no centro, como semanas acadêmicas, às vezes alguma exposição de algum projeto que algum professor estava desenvolvendo, mas coisas mais bem engatinhando ainda, né? Em 84, que daí a gente ganhou o nosso nome GAIC, né? Que é Gabinete de Estudos e Apoio Institucional e Comunitário. Esse nome, abreviado GAIC, é o que foi que nos acompanhou até junho de 2022, basicamente, né? Nós nunca fomos chamados de gabinete de GAP. Que genericamente cada centro tem o seu GAP. Isso, né? E eu acho interessante e se coaduna com a nossa conversa do ano passado, né, Prof. Sheila, que a gente falou muito num caráter empático das atividades do CCSH, porque são disciplinas e, enfim, cursos que estão relacionados com a comunidade, porque são projetos de psicologia, economia, aquelas empresas júnior tipo das ciências contábeis, administração. Então, são voltados para atividades, né, o próprio direito, né, que é super expressiva a atividade junto da comunidade, e serviço social, e entre outros, né? E então, essa preocupação já 40 anos atrás, não 50, mas 40, em ter a palavra comunidade. Exato, né? exato. Esse é o único órgão que tem nome e sobrenome aqui dentro, né? Que tinha nome e sobrenome na época. Ele recebeu exatamente o comunitário, é uma curiosidade que eu gosto de contar, que ele estava muito relacionado com um projeto que recém estava começando no final dos anos 80, que foi o Projeto Esperança, que ele foi uma parceria da universidade e a Arquidiocese de Santa Maria, com a irmã Lourdes Gil. Então, o projeto recém estava começando e aí formou-se essa parceria. E o comunitário vem exatamente alinhado com os projetos da irmã Lourdes Gil, né? Tanto que hoje nós temos os frutos desse projeto, Exato. Que é a FEICOP, né? FEICOP, grande FEICOP. Exato. Então, eu acho assim, muito linda essa história, que foi uma coisa que nasceu... movimenta a região inteira, né? Exato, Uma coisa que exato. pode ter começado comunitária, mas agora é quase estadual. E por que não dizer nacional? Porque as últimas exposições que eu soube, tinha gente que vinha do Rio de Janeiro vender coisas, São Paulo, Uma das Paraná. maiores dessa natureza, uma das maiores da América Latina, Exato. com esse caráter, né, de economia solidária, enfim. Então, ele é Sim, uma precursora. Hoje se fala, hoje Exato. até um termo, né? Exato. De economia solidária é um termo. Mas imagina, não tinha essa característica, mas nem a terminologia ainda existia, né? Sim. E imagina, naquela época, recém alinhavam as expectativas entre os pequenos produtores, ensinando como gerenciar os seus produtos, e nem existia aquele espaço enorme que existe, que foi um dos frutos desse projeto, que foi construir aquele local que hoje está instalada aquela feira que acontece nos sábados, né? Então, é bem legal essa história, que eu acho que é uma o curiosidade. pavilhão ali atrás da igreja Da Medianeira. Da Medianeira, isso. É bem, bem legal isso, que quando a gente visitou ali o nosso arquivo,
A Josi, a arquivista, ela tem uma caixa, assim, ó, com tudo que tu pode imaginar. Tem mapas, tem planos de trabalho. No túnel do tempo, a caixinha muito da Josi. legal, é muito legal Que visitar legal. lá. Quem quiser visitar, ela tá sempre aberta a mostrar, então é muito divertido ir lá e participar e conseguir enxergar essa história, sabe, de E um pouco disso a gente vai mostrar, Sim, inclusive, né? Sim, spoiler, né? Bom, voltando ao assunto, tá? Não vou descarrilhar muito. Então, aconteceu essa mudança de nome em 84. Conseguimos, caminhando, ajudando o centro a se desenvolver. Os projetos foram importantes para desenvolvimento de vários cursos novos, várias pós-graduações. Então, o que acontecia? Antigamente, os projetos eles ocorriam esparsamente. No departamento acontecia esses projetos, lá eram outros projetos. O gabinete veio para convergir tudo isso. E aí, para a gente conseguir, para quem estava na época na direção, conseguir ver, olha, o nosso centro tem esse potencial, vamos todo mundo trabalhar para que isso cresça, né? Então, nós conseguimos ver que o nosso centro era muito grande, muito diverso, e assim foi se desenvolvendo, fomos vendo que todos os projetos eles têm o seu valor, e juntos a gente podia ver, esse departamento podia trabalhar com esse, e esse local do gabinete de projetos, na época, era só o CI, que a gente tinha como forma de registro desses projetos. Então, era um sistema muito arcaico, ele acontecia só dentro da universidade, o professor tinha que vir aqui, se deslocar, utilizar um computador aqui para poder colocar as informações dos seus projetos. Depende muito dessa alimentação que o professor faz. Se o professor, por algum motivo, até pela correria do dia a dia, não faz esse input no sistema, aquilo ali passa batido, não tem registro. E se perde. E se perde. Às vezes o professor se aposenta, ou às vezes os alunos que estão envolvidos se formam. E é uma história rica que vai ficando, né? Então, sempre foi importante esse registro, mas ele acontecia de uma forma muito lenta e muito arcaica. E até, se me permite, né, Lene, também vai mostrando um pouco da vocação, né, do centro, mas também, assim, como as expressões da questão social que foram sendo objeto de estudo do ponto de vista mais da extensão, de projetos de ensino, né? E também de pesquisa, vão se modificando. Claro. Né? Então, lá há 40 anos atrás... São registros do seu tempo. Exato. Então, marcam também uma transição da própria sociedade em relação às problemáticas que eram objetos de estudo, né? Pesquisa, extensão, ensino naquela época. Isso eu acho, assim... também fabuloso, né? Quando você começa a fazer esse registro. Porque você conta uma história que também é da universidade, mas é da sociedade. A gente acompanha toda a trajetória, né? De como as coisas vão evoluindo. Exato. O problema é que ele era um sistema interno. Então, só quem estava aqui dentro e que tinha acesso a um computador da FSM que conseguia ver essas informações. Então, lá em 2017, que foi implementado o portal de projetos web. Que aí foi uma revolução, era um sistema muito mais amigável para quem estava registrando, né? Sempre tiveram problemas para registro e ainda acontecem algumas dificuldades, mas agora elas são minimizadas, né? Mas o que eu gosto do portal de projetos na web é que agora é transparente, 100% transparência. Tudo que eu estou fazendo aqui na universidade hoje, uma pessoa em qualquer lugar do mundo consegue acessar ali o portal de projetos e verificar o que está sendo feito, como está sendo feito, quem que está participando. Então, se eu tenho interesse em pesquisar sobre uma temática, eu jogo lá uma palavra-chave e eu vou conseguir encontrar. São várias formas de pesquisa, desde número de matrícula, para ver quem é que são os integrantes, né, os participantes, Sim. As palavras-chave, Palavras-chave. pelo número do projeto, né? Também. Que às vezes é mais difícil, né? É uma coisa mais difícil, interna. Mas se tu joga uma palavra-chave, ele vai te mostrar todos os projetos que tem aquela palavra-chave relacionadas. E aí, quem está estudando aquela temática, né? Então, é uma fonte riquíssima, riquíssima. Ainda mais agora, com essa perspectiva de abertura de um mestrado novo, né? Sempre existe essa busca, não que isso não aconteça com os cursos mais antigos também, mas o aluno quer dar aquela olhadinha, né? O que o professor tá fazendo? Porque uma coisa é visitar o Lattes. Por outro lado, nem todos os projetos internos da instituição também o professor vai colocar no seu currículo Lattes, porque às vezes é muita coisa. E, infelizmente, a gente sabe que tem coisas que não pontuam tanto, né? E as pessoas tendem a colocar no Lattes aquilo que
vai fazer a pontuação para ganhar uma bolsa, para ganhar um edital, alguma coisa assim, e algumas coisas não são inseridas. E aí vale a pena o aluno dar aquela buscadinha lá no portal de projetos para ver no que o professor está inserido, né? Ou até embasar o seu próprio trabalho, né? Porque isso dá uma perspectiva de trazer um assunto que seja de interesse para ambos, né? Para fazer essa construção conjunta. Afinal, mestrado são 2 anos de um convívio bem intenso, né? Então, é importante que os dois estejam engajados até o fim. Exato. Dá as mãozinhas e vamos, né? E aproveitar, então, já que a gente está falando de pós-graduação, teve uma premiação hoje pela manhã, na abertura da JAI, o Prêmio Tese, que o CCCH foi contemplado com a pesquisa da Natália e da professora Liliane. Tá. Aliás, até eu quero aproveitar, né, e parabenizá-las publicamente, enfim, né, porque a gente sabe o quão complexo é você fazer, né, toda uma orientação de uma tese de doutorado durante 4 anos, né, e que bonito, até estou com o nome aqui, né, então o trabalho é denominado Mediações Comunicativas do Trabalho Criativo, Novos Caminhos, Mapas Antigos. Então, é uma pesquisa muito bonita, assim, né, capitaneada pela, então, doutora Natália Dei Costa e orientada, então, pela professora Liliane Brignol, que é a nossa professora, né, lá do Departamento de Comunicação. Então, parabéns às duas, parabéns, né? E o CCCH morre de orgulho, né? Porque foi o prêmio tese da universidade como um todo, né? Então, são muitas áreas diversas, né, que digamos assim, compõem, né, a universidade e obter essa premiação no campo das ciências sociais e humanas, acho que é um reconhecimento também daquilo que hoje é necessário, né, para a sociedade. Muita tecnologia já se produziu, né, há muito conhecimento no campo das ciências exatas, né, mas a gente precisa de mais humanidade, né, mais sensibilidade em relação à sociedade. Acho que tá aí, né, tá o resultado e a gente fica extremamente feliz com isso. Eu acho interessante que, apesar de nós termos já esse planejamento, enfim, mas é a primeira edição, né? Então, sempre traz um marco importante pela historicidade propriamente dita, né? Quando se lá no futuro, uma questão mais patrimonial, assim, arquivística até, né? Primeiro prêmio tese foi. Né? Que nem o primeiro gabinete de projetos, né? O primeiro, né? É feita essa referência, lindo, então, né? Parabéns, duplo. Verdade. E vamos falar, então, um pouco sobre os tipos de projetos, enfim, que hoje mais estão contemplados e vocês falaram em spoiler, né? Então, o que é? Vamos desdobrar esse spoiler aí. O que vocês trazem com relação a essa comemoração, afinal de contas, né? Sim, temos, né, Prof. Sheila? Novidades. Como estamos fazendo 50 anos, né? Nada mais justo do que um evento robusto, não é só um bolinho que vamos ganhar. Não, então, nesse evento, nós estamos trazendo uma obra. Nesse evento, vamos ter várias coisas. Primeiro, vou contar da nossa obra, que é os Relatos de Extensão. Ele foi realizado numa parceria com a direção do CCSH e a Facos, né? Então, são 25 projetos de extensão que eles foram contemplados esse ano pelo FIEX, né? Então, a gente está reforçando a importância desses projetos na formação dos estudantes, os impactos que esses projetos tiveram na comunidade. E essa obra ela foi seccionada a partir dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, elas norteiam a nossa extensão aqui na UFSM e a gente achou que seria mais interessante também trazer isso para a nossa obra. E é muito rico, esses 25 projetos foram, assim, esmiuçados, aí tem uma forma bem legal que eles foram apresentados. Eles estão todos em andamento, então. Todos em andamento. E hoje, no nosso site, foi lançado as primeiras 2 matérias. Nós vamos lançando elas devagarinho e hoje as 2 primeiras estão lançadas. Então, quem quiser acompanhar, é só entrar lá www.ufsm.br/CCSH e aí vai ter um banner lá já bem grande escrito Relatos de Extensão. Aí clica lá que já vai estar disponível as 2 primeiras matérias, que são sobre o projeto Alfabetização Financeira em Escolas Públicas, da professora Kelmara, e o projeto Autonomia, Educação Financeira para Crianças e Jovens em Situação de Vulnerabilidade Social, do professor Risoli.
E quando tiver um para adultos, me avisem. Podemos. Finanças pessoais na vida adulta, né? Bom. Todos precisamos. Olha aí, já vai uma dica, ó, para os pesquisadores extensionistas, né? E acho que uma coisa assim, né, Jéssica, que importa, assim, referir né, aos ouvintes, é de que, para nós, né, enquanto gestores, enfim, foi difícil tomar uma decisão, né, porque nós temos muitos projetos de pesquisa, de ensino e também de extensão. Então, como é que a gente escolhe, né, fazer este primeiro anuário, né, essa primeira obra, né, relacionada à extensão? Justamente pela nossa trajetória histórica, né, essa marca muito forte, extensionista, né, no âmbito do CCCH. Então, a gente entendeu que nós também precisávamos, talvez, dar uma devolutiva de tantas coisas relevantes, né, robustas, que estão sendo desenvolvidas e impactando, né, na sociedade. Como, por exemplo, esse projeto, né, de educação financeira nas escolas, que tem sido um trabalho belíssimo, já premiado, né? Então, faz toda a diferença, digamos assim, os projetos que o CCCH implementa e, né, sucessivamente a gente vai ir publicando eles. São de diversas áreas, né? Perpassando pela geração de renda, né, inclusão social, mas também, né, o campo da saúde, o campo da comunicação. Então, são, né, inclusão digital, são várias temáticas, né, que a gente vai, digamos assim, ver desfilar nesta obra, né, e que ela vai ser oficialmente, né, lançada num momento de confraternização, onde vamos convidar, né, as autoridades, as pessoas que fizeram, né, o GAIC, historicamente, várias pessoas, assim, valorosas, né, servidoras e servidores que fizeram parte do nosso GAI, que hoje, né, Gabinete de Projetos, e que vai ser lá no dia 7 de dezembro, né? Nós vamos fazer esse momento, né, digamos assim, de apresentação da obra para a sociedade. E essa que é um diferencial também, né? A gente quer poder, a partir dessa obra que vai ser física, a gente vai, né, fazer a impressão desse material, que está de qualidade belíssima. Eu até peço licença para fazer alguns agradecimentos, né? Que, entre os quais está, né, a organização pela Carolina Bender, que é a nossa assessora de comunicação, na verdade, a coordenadora da subdivisão de comunicação, né? Nossa chefe de comunicação. Mas também a gente precisa, né, agradecer a professora Sandra Depeche, que é a diretora executiva lá da editora Facos. Mais do que, né, a diretora executiva, ela sempre foi uma parceira, um diálogo tranquilo, fluido, né? Assim, acho que ela nos auxiliou sobremaneira, né, em todo esse processo de construção. E aí também, né, a Daniele Ville, que é técnica em artes gráficas, a Ana Ribeiro, que é acadêmica de produção editorial, a professora Laura Stork, que também é do Departamento de Comunicação, também colaborou com a elaboração desse processo. E, por óbvio, né, a Lene, né, representando a subdivisão de projetos, então dando esse suporte como um todo. A Ana Lopes, né, que é a nossa servidora também na subdivisão de comunicação, que também tem tido um papel agora fundamental na organização do evento, né, que é um evento grande. E aí, assim, um agradecimento super especial às duas Júlia, né? A Júlia Maff e a Júlia Almeida, que são duas acadêmicas de jornalismo, e que elas fizeram um trabalho muito bonito. Excepcional né? O trabalho das gurias. Elas pegaram a temática, né, que cada projeto tinha, e elas construíram textos, né, ilustrativos dentro daquele contexto ali, né, da educação financeira. Ela como que construiu umas continhas, né, ali, enfim. Então, tá muito bonito o texto delas, né. Depois a Larissa fez a capa também, a Larissa Ferreira, então agradecer ela, que é uma acadêmica da produção editorial. O Samuel, que é um acadêmico de publicidade e propaganda, também tem feito um trabalho, assim, maravilhoso, um menino gráfica, super organizado na parte gráfica, diagramação. Olha, ai, meu Deus, é um luxo. A produção daqui só tecendo, assim, ó, rasgando elogios, que tá maravilhoso mesmo. Fotos bonitas, bem feitas, né? Então, a gente tá muito entusiasmado com a nossa festa, digamos assim, lá no importante dia 7. falar também, né, Sheila, que ele vai ser impresso,
mas ele também vai ser disponibilizado de forma digital, né? Um e-book. E aí, ao longo até o evento final, nós vamos lançando essas matérias no site. Então, como ficou meio... Porque a gente até tinha interesse de fazer agora como um evento satélite durante a JAI, né? Mas também tem as questões técnicas, às vezes, que... né, a gente vai deixar como festa de Natal mesmo. Encerramos com chave de ouro. Encerramento de ciclo, exato. Eu acho que culmina, né, com isso tudo. E eu entendo esse orgulho de vocês agora já chegando numa reta final e conseguindo antever esse resultado, né, embora não tenham ele em mãos ainda, porque nós sabemos que dentro da instituição, às vezes a gente tem vários fatores limitantes, né? E claro que os custos sempre são um fator limitante importante. Então, conseguir chegar ao final e dizer, olha, com aquilo que nós tínhamos, nós conseguimos extrair o melhor, né? E isso depende muito do engajamento das pessoas que estão na equipe, de levar com o mesmo amor né, de uma forma em uníssono, porque às vezes existem pontos em que a gente talvez até gostaria de dar um reconhecimento maior para alguém, para um bolsista, para alguém que está participando, mas não tem como. Sim. Então, dependemos muito dessa boa vontade, né? Desse carinho com o projeto. Mas isso a gente cuidou também bastante, né, Lene? De poder trazer, assim, a comunidade. Então, né, as pessoas vão ver fotos. Para mostrar que é uma construção conjunta, isso, né? Que é de todos. Estudantes, né? E uma coisa que eu acho que também vale, assim, a gente fazer um agradecimento, né? Na minha opinião, bem importante também, é em relação ao pessoal lá da imprensa, né? A gente sabe que tem sido bem desafiador, né? Quando vem a JAI, eles se sobrecarregam, né? Loucamente. Mas, assim, eles estão sendo, assim, muito parceiros. E acho que também, né? A gente precisa valorizar essas parcerias que a gente estabelece. E aí também dizer, né, Lene, que não fiquem tristes, assim, os projetos de pesquisa, de ensino, que a nossa ideia é para o próximo ano, então, poder fazer, né, algumas publicações para poder valorizar, então, a nossa pesquisa também. Pesquisa. Que acaba, muitas vezes, até, né, as pessoas tendo, né, uma dificuldade de entender a produção do conhecimento dentro do campo das ciências sociais aplicadas, né, e humanas, mas a gente quer também poder mostrar, né, o que tem se produzido de conhecimento e também com relação ao ensino, que existem muitas iniciativas bonitas, assim, né, que a gente faz junto aos estudantes, sobretudo para poder garantir, né, a inclusão, a permanência desses estudantes, né. Então, o movimento no geral, isso, né? Então, acho que tem muita coisa que a gente depois vai, né, poder, digamos assim, contar para o mundo. E mostrar também, né, que tudo que o CCSH tem para mostrar para todo mundo. Porque é muita coisa. É uma história já consolidada, né? E uma coisa que talvez seja um entendimento mais recente é a questão da inovação. Isso, né? Perfeito. E eu percebo que, apesar de não ser algo, muito entre aspas, né, isso que eu vou falar agora, tecnológico, quando a gente pensa em CCSH, quando a gente pensa em tecnologia, inovação e tal, o primeiro pensamento é em outras áreas. Mas onde que isso vai se aplicar? Né? Com quem? Mediado por quem? Quer dizer, então, uma secundidade de pensamento, o CCSH entra diretamente porque vê a viabilidade das coisas, né? Em certa medida, a aceitabilidade de uma tecnologia, né? Quão pregnante foi para um grupo social ou não. Por exemplo, uso de celular em periferias. Né? Então, por que idealmente ou ideologicamente existe o pensamento do iPhone junto a um determinado grupo que, em tese, não teria um poder aquisitivo para... Entende? Isso já pode gerar problemáticas e trazer um campo de pesquisa, enfim. Eu acho que tem uma... Desculpa, Jéssica. Então, a gente pode ter essa questão também, não só do ensino, da pesquisa e da extensão, mas da inovação, que é um assunto que tem sido trazido, né, também. Isso. E até isso é bem importante, sabe, Jéssica? Porque o CCSH, ele se posiciona na produção, né, da inovação tecnológica de uma forma diferenciada de outras áreas, né, mais duras, que acabam muitas vezes tendo um produto mais imediato, né? E o que a gente começa a ver? Que a inovação no contexto das ciências sociais e humanas, ela é muito mais o impacto de serviços, né?
Ou, por exemplo, né, esses projetos mesmo que vão figurar agora nessa semana no nosso site, que são projetos de extensão, quando a professora Kelmara traz a demanda, por exemplo, de serem produzidos jogos para levar para as crianças. Veja, isso é uma tecnologia. Como é que eu vou levar, né, um jogo para que seja atrativo, seja interessante, né, seja objeto de manipulação por parte desse estudante? E aí eu tenho que pensar, eu vou levar papel para ele, caixinhas? Pode até ser, mas hoje a gente tem que pensar também em desenvolvimento de aplicativos. Então, hoje está lá a professora Kelmara em diálogo com, né, a ProInova, para que dentro ali se faça uma parceria para desenvolver essa ferramenta, digamos assim, de ensino-aprendizado. Então, é isso, a gente vai impactando nos serviços, né? E essa é né, ali que se dá, digamos assim, a nossa inovação. É diferente, né, digamos assim, do que construir É uma questão filosófica máquina. até, né? Que inovação, Isso. Inovação o quê? O que é inovação para aquele grupo? Né? Exato. O que é inovar Exato. naquela atividade? Então, às vezes, é mudar um pouquinho, né, o foco, o andamento, e aí tem a origem, né, do nosso GAIC mesmo, marcado lá com a feira, né, com todo esse trabalho, onde a gente começa a olhar para essas pessoas, né, os pequenos produtores, enfim, os artesãos, e começa a dizer, olha, se você trabalhar assim, agrega valor, né, muda a oferta desse serviço. É inovar no imaginário, né? Perfeito, combina, né? Então, assim, acho que também o CCCH tem essa necessidade, esse esforço de mostrar como que se dá, né, a tecnologia. Veja, Jéssica, que bonito. Nós temos um trabalho muito robusto ali no curso de turismo, né? E que no ano passado a Arquidiocese pediu que a gente fizesse um grande estudo sobre a romaria, né? Do que os peregrinos esperavam, o que eles imaginavam. Então, com esse estudo, a Arquidiocese decidiu, né, nessa romaria dos 80 anos, modificar a sua estrutura e fazer ela com duração de 3 dias. Então, veja, né, a inovação tecnológica que se coloca... Exato! Esse ano nós vamos ter 3 dias. Por quê? Porque se produz essa transformação na medida em que é empregado o conhecimento, né, turístico, nesse caso, né, expertise turística, e que aí você vai gerar renda, né, não só para os grandes capitais, né, para não ver aquela crítica que também acaba repercutindo na hotelaria e tudo mais, mas nos pequenos, né, que agora já abriu inclusive edital lá para o vendedor de doce, de cachorro-quente, de sei lá, de tantas coisas, né, que são possíveis dentro do edital da prefeitura e que vai durar 3 dias. Então, veja, isso é fruto de um trabalho que sai do CCCH. Né? Viajei aqui um pouco, mas é para mostrar, né? Às vezes a população não vê essa materialidade, mas é resultado do trabalho nosso lá. Acaba sendo um convite à permanência, né? Quer dizer, a pessoa, o Romero já está fazendo esse movimento, né? De vir. Então, se faz um estudo em que todos se agregam em prol de receber bem, de considerar uma permanência um pouco mais alongada. Aí já faz um roteiro com os geoparques, né? Visita a Quarta Colônia, já movimenta lá, já visita, né, os geoparques lá de Caçapava, enfim. Então, vejam que você alarga, né, toda essa possibilidade das pessoas circularem. E são coisas que acontecem e a gente nem sabe que vem, de onde que vem do CCSH. E eu acho que é importante também essa nossa obra, é mostrar para a sociedade, né? O que está sendo feito aqui? Com quem? Com que públicos? Essa obra pode atingir pessoas que nem sabiam que estavam sendo atingidas por alguma coisa sendo feita daqui da UFSM ou do CCSH, né? Ou despertar o interesse de, vou buscar esse projeto, quero participar, quero contribuir. Então, eu acho importante a gente fazer esse link, né, com os muros de fora, né? Porque a universidade não é nada sem o nosso... Daqui a pouco tem um pai e uma mãe escutando agora e dizendo, agora eu sei porque que aquele guri me veio com aquelas ideias de economizar, não sei o quê, né? É lá do projeto da UFSM. Então, é tão legal, né? Você traz a comunidade para dentro da universidade, né? E do ponto de vista não físico necessariamente, né?
mas também imaginário. Bom, inevitável não pensar no patrimônio cultural, o PPG em patrimônio cultural, sem dúvida. Que é também ali do CCSH, e que eu imagino que tenha atividades junto, né? Era sempre, eu falo porque sou egressa do mestrado em patrimônio cultural, e era sempre uma preocupação constante. Como que nós vamos colocar em diálogo o nosso espaço aqui, né, território de Santa Maria, como algo que tem seus atrativos, mas nós temos que dar uma narrativa, dar uma roupagem para esses atrativos, para que as outras pessoas entendam que são atrativos. Porque a gente aqui, bairrista, dizendo que é bem legal, né? Mas como é que a gente vai transformar isso culturalmente, para gerar essa cultura da visita, do interesse, da permanência? Então, era sempre uma tônica em todas as disciplinas, quase que um denominador comum, para que nós pensássemos, né, como pessoas que entendem o patrimônio cultural como algo que é a ser valorizado, a ser discutido, enfim. E uma das questões, claro, na época, eu falo na época porque eu sou egressa em 2016, então já faz um tempinho, era a questão dos geoparques, que ainda não tinha esse nome. Mas era uma preocupação de fazer com que a região toda entendesse o crescimento não da gestão do João, da Maria, do Pedro, mas da região. Exato. Como algo maior do que o município A, B ou C. Perfeito. E que isso fosse, então, dialogado. Eu acho que a grande palavra, né, a palavra-chave, é o diálogo, que era sempre muito incentivado e que hoje a gente vê repercutir em nível mundial. Exato. Né? Então, não é uma coisa assim, ai, nossa, como cresceu a região. Não, daqui a pouco a região está recebendo pessoas do mundo. Exato. Né? E esse eu acho que é o desafio, né? E aí também, assim, né, até a gente quer aproveitar o momento, né, de dizer que também nesse meio tempo a gente fez um concurso fotográfico, né, Jéssica? Que são os olhares sobre o CCCH. E foi muito bonito, a gente não esperava, a gente recebeu um número de inscrições bem elevados, né? Nós tínhamos como meta escolher as 12 melhores fotos, né, imagens. E era para a comunidade universitária ou toda? amplo? Era aberto, era inclusive, né, público Próprio externo. externos. Por óbvio, a gente teve uma inscrição mais localizada entre, né, da comunidade de estudantes e servidores e servidoras. Mas foi muito bacana, porque nós tivemos uma devolutiva muito legal. Eu, particularmente, estive na comissão julgadora, também com o Felipe, que é o nosso diretor de produção lá do Departamento de Ciências da Comunicação, a Natália Schneider, que é egressa da Facos e profissional da área de fotografia, e a Sara Salles, que é acadêmica do curso de Relações Públicas, aos quais eu já agradeço também a participação, a colaboração. E foram, então, das 37 inscrições, selecionadas 12 fotos. E para que essas 12 fotos, né, Lene? Sejam celebradas, né? Isso. Faremos uma premiação no nosso evento de 50 anos. Também no dia 7. No dia 7. A gente vai fazer uma premiação e uma vernissagem, né? Claro. No caso, vamos valorizar bem essas 12 fotografias que depois... São bem representativas, né? Vão se transformar no nosso planner. Isso. O planner do CCSH. Que não é 12 à toa. Não. E esse planner também vai ser lançado dia 7, E essas 12 fotos vão estar nesse planner. E também, né, foi uma produção ali da Facos, né, Facos. enfim. Então tá muito legal. Acho que a gente, né, dentro desse aniversário, né? Temos mais coisas. É verdade. Mas Vamos acho que lá. só para a gente fazer uma menção, né, Helene? A gente tá, de alguma maneira, assim, reparando uma questão histórica que foi o cinquentenário, né, do CCCH, que infelizmente, né, foi no ano de 2019. 20, perdão. 20. Começou ali no final de 19, a gente teve uma atividade para lançar, né? E aí, em 2020, a gente teve a pandemia, infelizmente...
Não conseguimos. Conseguimos, É uma né, frustração. Eu fiz fazer. 40 anos, eu pretendia uma festança nos meus 40, eu quarentei na quarentena e não teve festa. Então, Agora vai ter que esperar 50. E infelizmente a gente ficou com isso, assim, né? Aquela dorzinha, né? De não poder... Aquela vontade de fazer festa reprimida, né? E aí eu disse, agora a gente vai cantar a boca do balão. Claro que Mais outra atividade que vai ter nesse dia vai ser a exposição 50 anos de produção de projetos de extensão no CCSH, que ela é um desdobramento do projeto de desenvolvimento institucional, que é difusão do acervo dos projetos de extensão da subdivisão de projetos do CCSH. Ele é coordenado pela nossa arquivista Josi e ele foi construído juntamente com a Cristina, que ela é do acervo fotográfico. Então, vão ser, assim, rememorações a partir do olhar do arquivista e do acervo ali das fotos. E também vamos mostrar tudo o que aconteceu. Vai ser mais físico. No caso, teremos banners, vamos ter alguma exposição física também para o pessoal olhar. Com os documentos originais, alguns né? documentos, Aqueles alguma coisa. projetos digitados na máquina, batido à máquina, né? Porque naquela época era assim, era batido à máquina. Tínhamos também um fichário, assim, coisa mais linda, com os projetos organizados em A, B, C, D, E, e aí por departamento, assim, ó, vai estar bem legal. E também, para fechar, o nosso vídeo, o nosso quase mini documentário, né? Que ele vai ser uma produção que ela foi realizada também em parceria com o Estúdio 21. E ele tem como objetivo resgatar essa história dos 50 anos, né? Da subdivisão de projetos. Então, vai ter entrevistas, vai ter um pouquinho da história contada por quem realmente estava lá presente, né? Então, é bem legal, vai estar bem legal. E daí vai ter a exibição. A exibição desse documentário. E ele é um longa-metragem? Não, ele é curta, um pouquinho comprido. É que assim, era muita informação para caber num vídeo pequeno, então, mas também não é um vídeo longo. Exato, as pessoas vão ter a oportunidade de... Vai ser durante o evento também, vai acontecer a exibição do documentário. A gente vai ter as falas desde, né, os primeiros, né, que ainda estão vivos, né, dos primeiros coordenadores, coordenadoras, né. Isso, ex-diretores, enfim. E também, né, do momento atual, né? Então, do professor Remédio, do professor Luciano, né, como reitor, enfim, como autoridade máxima da instituição, né, da Lene, que está à frente hoje do nosso gabinete, ou melhor, do nosso subdivisão de projetos, né? Então, acho que essa é a ideia, assim, da gente realmente deixar um registro histórico, né? E como eu disse, assim, esse ano a gente acabou optando, né, pela extensão, mas o nosso compromisso, né, Lene, para o próximo ano a gente trabalhar, então, nessas outras duas frentes, que seria, né, fazer um documento, né, um livro, uma obra relacionada à pesquisa e também ao ensino. Então, a gente está trabalhando nesse sentido, né, e acho que é algo bem que, digamos assim, o CCCH merece, a comunidade CCCH merece, né, porque valoriza tudo aquilo que a gente já fez. Infelizmente, a gente não consegue contemplar a todas, né? Ao mesmo Existem tempo, muitos projetos que ainda a gente não sabe da relevância, sabe da importância, né? Da historicidade, né? O próprio Migrade, que está fazendo 10 anos, esse ano também, né? Então, é um projeto, assim, muito relevante, né? Ele teve um protagonismo, há 10 anos atrás, no acolhimento, né? Sobretudo de pessoas que vinham, né? Num contexto de migração forçada. Então, sem dúvida, né, a professora Juliana Redim teve esse protagonismo e agora está fazendo 10 anos, né? Mas, por questões, assim, mais daquilo que a gente elegeu como, né, prioridade, que eram os projetos financiados pelo FIEX, porque é um crivo institucional, né? Exatamente, acaba sendo Então, inevitável, é preciso ter um critério, né? De seleção. Infelizmente, esse não havia sido contemplado nesse sentido, né? Mas não deixa de ter a sua relevância. Mas tem né? sua relevância e a gente está dando um tratamento, inclusive, diferenciado, né, Helene, para ele, para poder marcar também, né, esses 10 anos aí de projeto, né? Então, acho que eu imagino que, bom, lá, 50 anos atrás, ainda não existia essa divisão de o que é extensão, o que é ensino, pesquisa, nem se tinha ainda, né, essa caracterização. Mas,
considerando, por exemplo, aí temos cursos Relações Internacionais, que também tem outros projetos que são renovados, né? Os próprios projetos que nós falamos aí do direito, da psicologia, enfim. São bem consolidados. Que são super né? bem consolidados. Então, em um dado momento, as lideranças desses projetos, os coordenadores dos projetos, eu acho que vão se sentir impelidos, a partir desse movimento de vocês, de fazer o material deles. Eles mesmos fazerem a sua visão institucional, patrimonial, de um projeto que está existindo há 10 anos, há 15 anos. Quantas pessoas foram auxiliadas, às vezes histórias de vida mudadas, por conta de um projeto que lá no seu cerne, lá na sua origem, não se pensava nas repercussões. Até esse acaba sendo um assunto um pouco... enfim, redundante aqui no programa, que quando a gente faz algo que tem um sentido cultural, isso ganha um espaço e ganha direcionamentos, enfim, que é quase como uma vida própria. A gente não consegue discernir muito o tamanho da repercussão que certas coisas ganham, porque nós estamos lidando com pessoas. E as pessoas internalizam aquilo ali e levam para as mais variadas partes e levam aquilo como se fosse seu, né? Botam como se fosse embaixo do braço aquele conhecimento, aquele saber, e divulguem daqui a pouco aquele projeto, aquela atividade, aquele ensinamento. O nome do professor fulano vai parar em espaços que ele nem imaginava. É verdade. Né? Retumbam adiante na história, porque pessoas encararam aquilo ali como se fosse delas, né? É verdade, as pessoas potencializam, né? Então, é muito importante, isso, as pessoas reconhecerem esse conhecimento, tudo que é feito. Elas vão propagar, porque tudo que é positivo vai estar aí para retumbar, né? E é isso que a gente quer. Propagar bastante. Sabe que semana passada aconteceu algo bem interessante, né? A gente estava num restaurante aqui do entorno da UFSM e aí chegou um ônibus cheio de criançada, né? Toda aquela criançada. Pedi bem rápido, né, meu almoço, porque eu pensei, nossa, depois que vir todo esse povo aí, né? E aí era um grupo de estudantes aqui na verdade, várias séries, né, aqui do município próximo. E tinham vindo conhecer o UFSM? Aí é que tá, né? Eles foram, né, fizeram um passeio no CAPA, se eu não estou enganada, e depois vieram aqui para a universidade, né? E aí eu conversei com uma das professoras ali, né, sentou próximo a mim, e aí ela disse que tinha pessoas, né, do 2º ano, 4º, 5º e 6º ano, né, de uma escola estadual. E aí ela disse que a maioria nunca tinha vindo a Santa Maria, daquelas crianças, né? Então, assim, para nós, às vezes parece uma coisa tão trivial, né? A UFSM, nossa vida, né, aqui. E a gente tem, né, cidades tão próximas que, digamos assim, não seria tão difícil um deslocamento. Mas, às vezes, né, falta um estímulo mais do poder público, né? Um investimento maior, digamos assim, por meio de políticas públicas, né? Para que essas pessoas venham aqui. E quando uma criança chega aqui, né, um adolescente, que é o momento lá do Descubra, né, ele começa a materializar a possibilidade de um dia ser estudante nosso. É verdade. E isso é tão bonito, né? Amplia o horizonte. Né? Isso é uma coisa inesquecível, né? Eles iam no planetário, iam no Jardim Botânico, que estava um dia bem bonito. E é uma apropriação do espaço que é raro eles, ultimamente, né? Um dia bonito. Um dia de sol bonito, né? Então, assim, vejam que... Né? Eu acho, assim, tão maravilhoso, né? As possibilidades que a universidade nos possibilita, nos oferece, né? Durante a JAI também, agora, essa semana vai ocorrer a JAI Jovem, né? Exato. Isso, até fica o convite, conhecer lá no CCCH, capitaneado lá pela professora Maria Medianeira, né? Do Departamento de História, e como ela já, né, conduziu no ano passado. Uma exposição belíssima que vem em escolas de toda a região, com maquetes, enfim, sim, né? Muito lindo. E com certeza fica o convite para nós adultos, né? Jovens adultos. Que será amanhã à tarde, terça-feira, né? Como um momento, assim, também integrando a JAI, né? Como um todo, um evento satélite.
E vai ser lá no 74C, né, no CCCH. No hall ali. Exato. Bem Fica legal. o convite também. Ano passado já foi legal, esse ano mais ainda. Eu acho que a primeira edição foi no ano passado, né? Isso foi. As escolas receberam os convites para participar, trazer seus alunos e expor. E eles vêm, Né? mesmo, né? Eles vêm. É muito, muito bonita essa movimentação, então, né? Que a gente vê o campus, assim, florescendo, né? Cheio de olhinhos brilhando. Para eles é uma perspectiva de um lugar novo, um lugar a ascender, né? Exato. Então, sim, estamos vivenciando a JAI aí durante essa semana. Então, tem toda uma programação, né, específica das apresentações dos trabalhos, mas também para a comunidade externa, porque é um momento também, uma oportunidade de vir visitar a universidade, o campus sede aqui nessa sua efervescência. Temos verdadeiras excursões que chegam dos outros campos, né, dos outros campi, para fazer também suas exposições aqui. Então, são todos convidados, acredito que seja o fsm.br/JAI, né? E deve haver lá toda a programação. Exato. Professora Sheila e Lene, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje, de trazer um pouquinho dessa história, não só do centro, mas também da subdivisão de projetos que marca, eu entendo como uma transição importante, quando a gente pensa em um centro e no olhar que esse centro pretende ter com a sua comunidade, né? Seja acadêmica ou não, né? Então, agradeço. Desejo um excelente evento. Já vejo que vai ser um excelente evento. Já é um excelente evento, né? Muito festivo. Contem conosco aqui com relação à divulgação, contem com a editora, com o Ineditados. Exato, vamos fazer aí um movimento bem, bem bonito, bem importante, porque nós sabemos aí que a nossa instituição ainda é um bebê, né? Quando a gente pensa assim, em universidades pelo mundo, nossa universidade ainda engatinha, então nós teremos aí muitos mais cinquentenários pela frente. Né? E esse registro que vocês estão fazendo e organizando, com certeza, pelas gerações futuras, vai ser um outro divisor de águas. Né? Certamente. Então, parabéns. Obrigada. Contem sempre conosco. Eu gostaria, assim, como palavras finais, te agradecer mais uma vez, né, Jéssica? É sempre tão bom a gente poder compartilhar, né? E até eu te falei lá um ano atrás, né? Que é meio que um remember, né? Que a gente vai indo meio que, sabe, fazendo, e aqui fica pululando aqui um monte de ideias, né? E de coisas que a gente fez e que a gente não consegue nem contar. Mas, assim, agradecer imensamente a comunidade do CCSH, né? Os seus servidores, servidoras, que são extremamente parceiros. A gente tem tido uma gestão de muita parceria, né? São, sem dúvida, né? O trabalho dos TAIs é exemplar, a gente tem muita colaboração. Por isso também deu certo, né, nosso processo de reestruturação, mas também, né, toda a comunidade de docentes que é extremamente engajada na graduação, na pós-graduação. Então, a gente tem que agradecer. E os nossos estudantes, né, que são também a razão de a gente existir, a razão de a gente estar ali. Então, que eles também sempre nos impelem, né, nos provocam para a gente ir melhorando. E isso é maravilhoso. Então, sempre digo, né, vida longa aí nosso processo todo de trabalho, né, dentro do CCSH, dentro da UFSM. Verdade. Muito obrigada, Jéssica, pelo convite, por esse espaço aqui, para a gente poder conversar, contar um pouco do que está acontecendo, né? E também agradecer a professora Sheila, a direção ali, e o pessoal da subdivisão da comunicação, que abraçou esse evento, essa ideia de vamos comemorar e vamos, né, expor tudo o que a gente tem para expor. E muito obrigada por esse espaço, obrigada aos docentes, aos servidores que estão ali diariamente com a gente ali na subdivisão de projetos, vão ali, conversam sobre um projeto, discute alguma coisa, dá alguma ideia. Então, é sempre importante essa troca com todos. Muito obrigada. A gente que agradece, para você que nos escuta aí do outro lado. Então, um grande abraço, obrigada pela audiência e até semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.